Bem-vindos ao 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Eu sou o Endrigo Cedrez, chefe docente da Escola Senac Gramado, e estou aqui com o meu escudeiro, Douglas. Bem-vindo, Douglas. Hoje nós vamos preparar um pão colonial com salame e copa. Vai ser fantástico. Fiquem, assistam, curta, compartilhe, procure-nos nas redes sociais também, que vai ser um prazer atender vocês nas nossas redes, certo? Para o nosso pão, nós vamos precisar 1 kg de farinha de trigo, 15 gramas de fermento biológico fresco ou seco, 20 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 100 gramas de copa lombo, 100 gramas de salame, um ovo e azeite de oliva, um fiozinho, 10 ml, certo? Então, para o início da nossa receita, nós vamos, aqui nesse momento nós vamos fazer ela reduzida, tá? Para não fazer grande quantidade, vou fazer reduzida. Então, a farinha de trigo, primeiro passo. Farinha de trigo peneirada, tá, gente? Sempre que for utilizar a farinha de trigo, peneirem ela. Peneirar ela. Para quê? Se tiver alguma sujidade no nosso preparo, no meio da farinha, vai nos facilitar a não prejudicar o nosso pão. Farinha peneirada. Separei um pouquinho do nosso fermento para ativar ele, ao qual nós vamos misturar com açúcar, certo? E um pouquinho da água morna. Lembrando que, como hoje em dia está mais úmido aqui na cidade de Gramado, a gente vai trabalhar com a água morna. Se for um dia de calor, verão, vamos trabalhar com a água temperatura ambiente ou mesmo fria. Adiciono o meu fermento e o açúcar. Botar um pouco da água morna. E misturar. Vai ficar uma água numa coloração amarronzada, certo? Ao qual não quer dizer que está estragado, mas é somente o fermento que foi desmanchado na água morna. Ele vai fazer o processo de fermentar. Quanto tempo, Endrigo? 15 minutos, certo? 15 minutos a gente deixa ele fermentando. Nosso fermento ativou, nós vamos misturar na farinha que já foi peneirada. Vamos adicionar a nossa manteiga, certo? Ela está em temperatura ambiente, como a gente chama ponto de pomada. O nosso ovo. Azeite. Um fiozinho de azeite. E uma pitada de sal. Vamos misturar os ingredientes. Agora, aos poucos, a gente vai adicionar água. Água morna. Trabalho com a mão. Mão do cozinheiro é o instrumento principal, então ela está sempre limpa. Vou agregar ela aqui, nesse primeiro momento dentro do bowl. Vocês podem ver que ela vai ficar com uma textura um pouco mais úmida, certo? Portanto, não quer dizer que foi muita água.
Corta. Então a gente sovou, misturamos aqui a nossa massa. E agora eu vou passar para o meu escudeiro fazer um processo que é importantíssimo para esse pão, que é o processo de sovar. Lembrando que a gente vai sovar em cima da bancada. Quando pede para agregar farinha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, não, agregar farinha para não soltar, colar na bancada, é somente polvilhar um pouco, não é botar quantidade de farinha. Douglas, é contigo. Vai sovar! Achou que ia ficar só fazendo interpretação? Mas vem comigo, vamos lá fazendo essa interpretação, certo? Sova bastante, por 15 minutos aproximadamente, tá? O que é importante? A sova, ela tem que ser uniforme, sem rasgar, a gente quer somente agregar. Se necessário, a gente vai polvilhando um pouquinho de farinha. É bem importante esse processo da sova, tá, pessoal? Grande participação do Douglas. Oh, já tá dando aula pra mim agora. Certo? Vamos sovar ela por cerca de 15 minutos aproximadamente. Nós sovamos a massa, certo? Vamos levar para um bowl para ela descansar um momento. Pode ser coberta com filme plástico ou com um pano levemente umedecido, por aproximadamente 30 minutos, certo? Nós sovamos a nossa massa e agora nós vamos botar num bowl, certo? Cobrindo com um pano ou com um filme plástico para ela fermentar e crescer. Aproximadamente 30 minutos. Nossa massa já fermentou, passou 30 minutos e agora nós vamos abrir ela para a gente rechear o nosso pão com o salame e com a copa, certo? Com a utilização de um rolo, nós iremos abrir ela. Abrir sempre num único sentido. Meu escudeiro vai usar sua arma agora e vai abrir. Enquanto isso, eu vou cortar a copa lombo e o salame. Endrigo, eu posso trabalhar com o salame inteiro ou com a copa lombo inteiro para adicionar o pão? Pode trabalhar com ele inteiro. Pode ser fatiado no meio do pão? Aconselho picar. Por quê? Precisamos que a nossa massa agregue também uma na outra, né? Como a gente vai enrolar um estilo rocambole. Agora eu vou picar o salame. Vou misturar os dois. Que bela abertura de massa, hein, Douglas? Vamos ver se eu aprendi, pessoal. Vamos ver se eu aprendi. Eu me chamo Endrigo. Okay? Certo, pessoal? Então, misturamos aqui a copa. Misturamos aqui a copa e o salame, certo? Vamos só ver se ele não está colando um pouco na bancada. Só um pouquinho mais de farinha embaixo. E vamos adicionar agora o salame. Isso, vai botando.
deixar a borda sem o salame para justamente a gente conseguir enrolar. Então agora a gente pega essa ponta aqui e vamos começar a enrolar. Tá muito bom ter o meu ajudante aqui. Muito obrigado, Douglas. Então aqui, ó, a gente vai apertar ela nesse momento para a massa ligar junto com o nosso salame. Fechar as pontas. E como nós queremos ela um pouco mais rústica, vamos dar uma leve torcida. Vamos crescer num formato mais rústico. Vamos levar ele para descansar até dobrar o tamanho por aproximadamente 1 hora, certo? Mesmo processo, envolto com filme plástico ou coberto com um pano umedecido. Nosso pão está numa forma enfarinhada, ao qual nós vamos levar para assar. Gostaria de agradecer a ele por ter vindo e participado comigo, ao qual vou ficar com o meu escudeiro realizando o nosso preparo, certo? Então, forno pré-aquecido, cerca de 160 a 170 graus, por aproximadamente 35 minutos. De 20 a 35 minutos, vai depender muito da potência do seu forno, certo? Vou ligar o nosso forno para pré-aquecer. Vamos pincelar uma gema em cima do nosso pão. E agora, o toquezinho do chefe. Vamos botar um queijo colonial. Lembrando que o tema do nosso festival é do produtor à mesa. Então nós estamos trabalhando com os produtos locais, com os produtores locais. Esse queijo, um perfume, um aroma fantástico, um sabor incrível. Vamos colocar em cima do nosso pão para assar. Endrigo, que quantidade? A quantidade que você desejar. Forno pré-aquecido, vamos levar o nosso pão. 160 a 170 graus, certo? Até ele ficar bem douradinho e o queijo derretido. Agora, nesse momento, é só aguardar. Nosso pão já está no forno assando, ou melhor, ele já assou. Então agora eu vou retirar para vocês verem o resultado magnífico que ele ficou. Vejam só o nosso pão. Lindo, corado, com queijinho tostadinho por cima também. Ficou fantástico. Vamos cortar ele agora para a gente fazer o nosso empratamento. Quente. Faca de pão, certo? Cortar no meio primeiro para a gente ver. Olha só, Doug. Tá bonito. Então vamos cortar umas fatias só para o nosso empratamento. Pegar o meu prato.
E temos aqui nosso pão colonial com salame, copa lombo e queijo colonial. Produtos todos aqui da cidade de Gramado. Perfume tá fantástico, certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer e muito a presença do Douglas por estar aqui do meu lado, fazendo esse momento incrível, esse momento de união de todo mundo, certo? Então, 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, com a minha receita, pão colonial de salame Copa Lombo. Até mais!